Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso introdutório de Java e Programação Orientada a Objetos da Monitoria em Algoritmos e Programação da UFS. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre declaração de variáveis e tipos primitivos em Java. Antes de começar a nossa aula, vamos relembrar um pouco o conceito de variável, que é um conceito importante para a nossa aula de hoje. Bom, variáveis, elas são espaços na memória em que reservamos para guardar algum dado de algum tipo específico. Ou seja, quando nós nomeamos uma variável, nós estamos informando ao nosso computador que algum espaço de memória vai ser destinado para guardar algum dado que nós queremos, e esse dado tem um tipo específico e ele é referenciado pelo nome que nós colocamos na nossa variável. Agora que nós relembramos o conceito de variável, vamos ver como fazer a declaração, inicialização e utilização de variáveis em Java. Lembrando que Java é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, o tipo da variável ele é muito importante e necessariamente em uma declaração explícita é preciso se indicar qual é o tipo primitivo da variável que está sendo declarada. A sintaxe para fazer uma declaração de uma variável em Java funciona da seguinte forma. Primeiro se indica o tipo primitivo da variável, seguido do nome da variável, e opcionalmente, para atribuir um valor inicial, inicializar a variável, se coloca o valor inicial após um sinal de igual. Para fazer uma declaração de variável, nós podemos usar o seguinte exemplo como está sendo mostrado. Uma variável que representa a quantidade de pessoas. Inicialmente colocamos o tipo primitivo, seguido do nome da variável, e inicializamos ela com o valor 10. Outra forma de fazer a declaração de variável em Java é utilizando a palavra reservada var, na qual você vai estar fazendo implicitamente a declaração e fazendo com que o Java ele infira qual tipo da variável que você está declarando. E ele faz isso a partir do valor que você atribui inicialmente, ou seja, necessariamente você precisa inicializar a variável. Ok, vimos como fazer a declaração de variáveis de forma explícita e implicitamente, e vimos que na forma explícita é necessário informar qual o tipo da variável que nós estamos declarando. E agora nós vamos ver quais são esses tipos primitivos que existem em Java e quando nós podemos fazer a utilização deles. Primeiro nós vamos falar sobre os tipos primitivos para números inteiros em Java, que são 4: byte, short, int e long. Como mostrado na tabela, cada tipo primitivo possui um tamanho do espaço de memória e um intervalo de valores que cada tipo pode comportar. Para evitar desperdício de memória, uma boa prática ao declarar variáveis é utilizar tipos primitivos de acordo com a faixa de valores que esse tipo primitivo ele adequa. Por exemplo, haverá um desperdício de memória se eu declarar uma variável long e utilizar valores muito baixos. Fazendo analogia, é como se eu tivesse uma caixa muito grande para guardar objetos muito pequenos dentro dessa caixa. Da mesma forma, para os números reais, aqueles números que possuem valores em casas decimais, em Java nós temos dois tipos primitivos, que são float e double, e na tabela nós temos aí o tamanho de memória, espaço de memória que cada um utiliza, e a faixa, o limite, né, de valores que cada tipo primitivo desse ele suporta. Ok, falamos dos tipos primitivos para números inteiros e reais, mas e para representar e lidar com os tipos primitivos para caracteres? Bom, para os caracteres, os tipos primitivos literais, nós temos em Java o tipo primitivo char. Ele ocupa o tamanho de 1 byte na memória, mas ele comporta apenas um caractere. Ok, e para lidar com mais de um caractere, conjuntos de caracteres? Em Java, nós não temos necessariamente um tipo primitivo para lidar com conjuntos de caracteres, chamadas strings.
Mas nós temos a classe invólucra string. Com a classe string, nós podemos manipular conjuntos de caracteres em Java. Por último, nós temos os tipos primitivos lógicos, Boolean, que representam valores lógicos de verdadeiro ou falso, com false e true. Agora vamos ver alguns exemplos de declaração e inicialização de variáveis em Java. Primeiro, vamos fazer a declaração de uma variável que armazena o total de ingressos. Essa variável ela é representada por um número inteiro. E observando o valor que essa variável ela pode assumir, observamos que o tipo primitivo mais adequado é o tipo primitivo int. Portanto, a declaração dessa variável fica da seguinte forma. Primeiro, declarando o tipo primitivo, que é int, nomeando a variável, que por convenção se utiliza letras maiúsculas e minúsculas, sem espaçamento, e fazendo a inicialização dela, atribuindo um valor inicial, a gente pode colocar o valor que será atribuído a essa variável após o sinal de igual. E em Java, todas as sentenças, declarações, elas são sempre finalizadas com um ponto e vírgula no final. Agora, para fazer a declaração de uma variável que armazena o valor total de vendas, é observado que o valor que essa variável pode assumir é um valor real. Portanto, o tipo primitivo mais adequado é o tipo primitivo float. Para fazer a declaração de uma variável que recebe valores lógicos de verdadeiro ou falso, nós podemos utilizar o tipo primitivo boolean, que é adequado para esse tipo de variável, e atribuir um valor que pode ser true ou false, representando verdadeiro ou falso. Agora, alguns detalhes importantes sobre declaração de variáveis e tipos primitivos em Java. Primeiro, que os tipos primitivos são palavras reservadas no Java, ou seja, não é possível utilizar o nome dado a um tipo primitivo para nomear uma classe, um método ou até mesmo uma variável em Java. E como já dito, ao declarar uma variável com um valor que seja além do seu intervalo permitido para o seu tipo primitivo que foi declarado, ocorrerá um erro de memória. E para fazer a mudança do tipo primitivo após a variável já ter sido declarada, uma forma é utilizando o caching de tipos primitivos, que é uma mudança, fazendo uma adaptação do valor da variável já declarada para um novo tipo primitivo. A aula de hoje fica por aqui, obrigado por ter assistido e até a próxima aula.